Então, uma boa noite a todos, né? Eu me chamo Bruno Marques e, como eu falei aqui no vídeo anterior, né? É, Estou dando continuidade ao meu estágio em filosofia, né? Dessa feita filosofia no ensino fundamental, e eu estou apresentando aqui um tema chamado Filosofia para Crianças e a sua importância na formação do indivíduo, né? Então, no primeiro vídeo, eu mostrei a metodologia do Matthew Lipman, algumas partes, né? O modo didático, simples, de como se apresentar a filosofia para as crianças, né? Que é por meio de histórias, né? Desenhos. Até coloquei na sequência um desenho, né, para exemplificar como que a gente pode passar para as crianças assuntos filosóficos de maneira bastante compreensível para elas, né? Então eu estou fazendo esse estágio aqui na modalidade curso de extensão, né? Agradeço a vocês que se inscreveram e estão comigo aqui na segunda parte do vídeo. Então eu vou dar continuidade aqui no slide da parte que a gente parou no vídeo anterior. Então, continuando. Denominados novelas ou romances filosóficos, as histórias escritas por Matthew Lipman são acompanhadas de exercícios e planos de discussão. Com um suporte metodológico voltado ao desenvolvimento do pensar, os textos, que vêm em forma de narrativa, discorrem sobre as várias áreas da filosofia: lógica, ética, estética, metafísica, epistemologia, filosofia da ciência e linguagem, e objetivam, conforme anteriormente citado, cultivar a aquisição das habilidades cognitivas. Sendo assim, a criança estará instrumentalizada para um pensar crítico e ampliação de sua visão de mundo. Diante disso, é que se torna necessário o ensino de filosofia com crianças e jovens, né? Então a gente nota aqui que é ensinado para as crianças aqueles temas que até nós, alunos do ensino médio, até universitários, né, aprendem, né? Temas como ética, estética, metafísica, filosofia da ciência, né, que tem até partes bastante complicadas, né? E isso tudo é apresentado para as crianças, né, nessa metodologia do Lipman, né? De uma forma que ela consegue entender, né, principalmente a ética, né? A questão do certo e errado, a estética, a questão do belo e tudo mais, né? Então é muito interessante a forma como ele propõe ensinar isso aos jovens, né? E assim a pessoa cresce, né? A criança cresce, né, como um indivíduo mais bem preparado para viver em sociedade, né? Pois aprende a pensar, refletir, né? Pensar e ter o pensamento crítico. Respaldado em Lipman, Malakern afirma que pensar na inserção da filosofia na escola fundamental é estar disposto a olhar para as crianças, vendo nelas não adultos em miniaturas, mas crianças que são capazes de, quando valorizadas, refletir como vistas e ter ideias próprias, o que é melhor, com um grau de compreensão suficiente. Em síntese, a filosofia para crianças é um programa de educação para o pensar, que busca desenvolver no âmbito da sala de aula, desde a infância, condições ou instrumentos do pensamento, denominado habilidades cognitivas, por intermédio do diálogo investigativo. Tudo isso para alcançar o que Lipman chama de pensar bem. Porém, não somente pensar bem sobre o conhecimento científico, mas também construir significados culturais, avaliando-os em vez de apenas recebê-los, né? Aqui cai naquela questão, né, que até que eu falei no vídeo passado, né, de não ser aquele ensino mecânico, como muitas vezes acontece hoje em dia, né? De só ler o texto para o aluno, passar a matéria no quadro para ele copiar
e pronto, né? Aquela coisa decoreba, né? Mas esse modo do Lippmann de passar o assunto para a criança, né, é através de diálogo, né, de perguntas, fazer com que a criança se envolva na matéria, né, no assunto que está sendo dado, né, passar a historinha lá para ela, né, mas também fazer perguntas, envolver ela naquele assunto, né, ou no desenho que está sendo passado. Queremos ressaltar aqui a importância que é dada ao pensar sobre o pensar e a necessidade de tomarmos consciência da forma como pensamos e de nos dispormos a modificá-la para melhor. Ao pensar, a tendência é que as crianças tornem-se mais críticas, criativas e sensíveis ao contexto em que vivem. A filosofia para crianças serve também para prepará-los para o exercício da cidadania, no qual se reforça a importância de respeitar os outros, respeitar regras previamente estabelecidas e necessárias para a vida em comunidade, né? Então, essa matéria, né, passada às crianças, né, vai ajudá-las a pensarem, serem críticas, avaliarem o contexto em que vivem, né? Então, como diz até o tema, né, é importante para a formação do indivíduo, né? Ela vai crescer ali sabendo praticar a cidadania, né, respeitar as regras da sociedade que ela está inserida. Dessa forma, é notório afirmar que a escola não é apenas mero edifício no qual existe apenas espaço físico, material, humano, mas um ambiente de convívio, desporto cultural, troca de experiências e experimentação. Para tanto, não basta apenas introduzir uma disciplina no currículo escolar. É fundamental que os administradores escolares e educadores revejam o que concebem como educação e comecem a pensar em dinâmicas apropriadas em boas relações sociais, pois assim as crianças também terão mais oportunidades para fazer julgamentos inteligentes, escolhas coerentes às suas necessidades e construção de novos conceitos e significados. Portanto, implantar um trabalho de filosofia nas escolas, principalmente de rede pública, não é simples, né? Então é algo que deve haver um debate, né? Isso simplesmente não é decidido pelo diretor, não vai ter filosofia aqui para crianças e pronto, né? É toda a questão de currículo, né? Vem lá de cima do governo, né? Decidir quais as matérias importantes para o ensino fundamental, para o ensino médio, né? Hoje, por exemplo, né, houve toda uma reestruturação da grade, né, do ensino. Então, isso é um debate bastante importante, né, que deve ser feito, né, para as crianças terem essa importante matéria para si, né, que é a filosofia. E tem como passar para elas de forma compreensível. Então, adiante. Segundo Lippmann, transformações educacionais com esse intento serão possíveis diante da mudança do foco da educação, a mudança do aprender para o pensar. Queremos alunos que pensem por si mesmos e não alunos que só aprendem o que outras pessoas pensaram. Na verdade, parece estar nesse movimento, pensar o que outros pensaram, só aprender, a gênese da monotonia instilada na falta de significado que os alunos experimentam dentro da sala de aula. Para sustentar nossa colocação, recorramos ao filósofo americano. As crianças deveriam adquirir prática em discutir os conceitos que elas considerassem importantes, fazer com que discutam assuntos que lhes são indiferentes, priva-as dos prazeres intrínsecos de se tornarem educadas e abastece a sociedade com futuros cidadãos que nem discutem o que lhes interessa, nem se interessam pelo que discutem. Esse é um dos pontos mais importantes para que possamos compreender melhor a intenção de Lippmann em relação ao pensar.
Para ele, o bom desempenho escolar das crianças, bem como o interesse delas pela escola, está sobremaneira interligado ao significado das experiências vivenciadas por elas, principalmente dentro da sala de aula, né? Então ele fala aí, né, resumindo, que é algo que deve ser passado não de forma mecânica, né, aquela coisa que muitas vezes é chata, né, mas de uma forma assim que a criança vá se interessar, né? Então, passar para ela de uma forma que ela tenha interesse, que ensine ela a pensar, não é só querer mero passar de matéria para o aluno, né? Mas algo que o aluno vai realmente ter interesse, né, em estar absorvendo aquilo. As crianças não captarão os significados simplesmente aprendendo conteúdos do conhecimento do adulto. Elas precisam ser ensinadas a pensar, e em particular, a pensarem por si mesmas. Entendemos que, para Lippmann, pensar por si mesmo está intrinsecamente relacionado com o pensar habilidosamente, ou seja, com o pensar bem. Para ele, a lógica está presente na vida dos pequenos desde a tenra idade. Nosso autor quer dizer que, desde cedo a criança pensa, até mesmo fazendo inferências. Contudo, para um pensar bem, é preciso mais do que simplesmente conseguir realizar inferências. Estas precisam ser válidas e, como tal, tem que ter critérios, criticidade, reflexão, boa argumentação, fundamentação, dentre outros, para se chegar a respostas apropriadas, conforme vimos anteriormente. Do contrário, estaremos nos referindo a um tipo de pensamento, porém, nos pressupostos de Lippmann, de um pensamento pobre, né? Então, devemos passar para as crianças os conteúdos, né, de uma forma que elas consigam captar, né, e serem ensinadas a pensarem por si mesmas, né, que isso é o mais importante. Então surge a pergunta: qual a estrutura curricular de filosofia na educação infantil? Com a filosofia no currículo da educação básica, o que se almeja é uma educação voltada para a convivência democrática, para a criação de atitudes sociais e de respeito aos semelhantes, considerando pontos de vista diferentes, a ponto de modificarem seus próprios conceitos a respeito de temas significativos e de permitirem conscientemente que suas próprias ideias sejam enriquecidas através das interações com seus pares. Devemos enfatizar que, ao se trabalhar a filosofia com as crianças, constatamos com facilidade que elas têm uma especial inclinação para a curiosidade, para a indagação, investigação, debate e reflexão. Da mesma maneira que a criança aprende a falar, a andar, também aprende a filosofar, quando indaga sobre as coisas do mundo que a cerca. Portanto, a filosofia está em tudo, nas cores do arco-íris, no nome dos seus familiares e amigos, no canto do passarinho, etc. A filosofia faz a criança viajar no imaginário infantil, né? Então essa é a estrutura que o Lippmann sugere, né, de ensino de filosofia na educação infantil, né, no currículo da educação básica infantil. A estrutura das aulas de filosofia para crianças de Lippmann segue a seguinte forma: leitura de uma parte do texto como uma novela filosófica em voz alta pelos alunos, indicação de passagens interessantes deste texto, o que permite a escolha de itens para discussão. Nada impede a participação do professor nesta etapa. 3. Discussão a respeito de um tema escolhido pelos alunos pode ser por votação. 4. Para fortalecer tal discussão, o professor pode, se considerar necessário, aplicar os exercícios sugeridos no manual. Note-se que há uma quantidade de temas sugeridos nos planos de discussão dos manuais para cada episódio.
5. Não é necessário que a turma chegue a uma conclusão ou uma resposta única sobre a discussão, mas sim que faça uma avaliação sobre ela ao final de cada aula. Então aqui a gente vê a estrutura, né, que o Lippmann sugere para passar o assunto para a criança, né? Então a gente vê aqui que ele faz de uma forma, né, ele sugere que se faça de uma forma em que a criança fique totalmente envolvida com o assunto, né? Não é aquele só mero passar da matéria, né? Mas a gente vê que há uma discussão com o aluno, em sala de aula, né, com o aluno, há um debate, né? E a gente vê que é um modo que realmente é efetivo, que a criança com certeza vai aprender sendo feito dessa forma. Então, dando continuidade, faz-se necessário, assim, construir atividades filosófico-pedagógicas de forma diferente e criativa, considerando a complexidade das relações e do mundo atual, dando novo significado ao que se ensina aos alunos, ultrapassando o que explica os usuais livros para buscar outros referenciais em jogos, dinâmicas, desafios e trabalhos em grupo que gerem motivação. Segundo Lippmann, qual é o perfil do professor, né? Surge essa pergunta. O professor de filosofia na educação infantil deve dispor-se de técnicas, estratégias e recursos para conversar com as crianças e para intervir no sentido de manter e aprofundar a conversação, permitindo que ela alcance as características de um diálogo filosófico, né? Então essas as características que o Lippmann sugere, né, para o professor de filosofia para as crianças. O professor deve ter uma postura adequada em que suas metodologias estejam presentes as habilidades que a filosofia desenvolve. O papel do professor é despertar a curiosidade, indagar a realidade, problematizar, ou seja, transformar os obstáculos em dados para a reflexão. Assim, o docente deve investigar a necessidade do aluno e, a partir da realidade, problematizar, criar situações de diálogo. Assim, o educador deve ter um perfil dinâmico, criativo, atualizado, para saber manipular e contextualizar informações do cotidiano dos discentes com as disciplinas. O professor, para contagiar seus alunos, deve ser dinâmico, criativo, ativo, buscar informações, pesquisar, apresentar diferentes recursos didáticos, como mapas, filmes, né? Então, a gente nota que esse estágio, né, esse curso, ele é dirigido principalmente aos profissionais da educação, né? Como forma de instruí-los de como passar o assunto para as crianças de uma maneira mais efetiva. Então, considerações finais. Com sua proposta de filosofia para as crianças, Lippmann desenvolve uma metodologia que trabalha uma das questões que consideramos ser uma das principais exigências da educação de hoje: ensinar a pensar. Por fim, podemos dizer que a educação que Matthew Lippmann propõe encontra-se repleta de novas perspectivas para o ensino de filosofia nas escolas, pois o autor propõe um trabalho que parte da base do programa, começando com uma educação que considera os valores éticos, a arte, a história, onde se desenvolve um diálogo entre alunos e professores, mostrando assim a diferença de uma educação tradicional e da educação proposta pelo programa, deixando claro que é possível filosofar com simples questões na sala de aula, para então desenvolver um processo de consciência crítica dos educadores de que a filosofia pode ser usada na educação primária. Então, espero que tanto o primeiro dia, né, de palestra como esse último, né, sirva de incentivo até para os profissionais de educação, né, a se aprofundarem nesse tema, né, procurarem meios de passar para as crianças melhor os temas filosóficos, né, procurar materiais, né, os livros na internet, os desenhos, né, inclusive também nessa segunda parte
estágio, né, do curso, eu vou colocar aqui um outro desenho, né, na sequência para exemplificar, né, como, né, se passar de forma bastante didática para a criança os assuntos filosóficos, né. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos pela atenção até o momento, né. Obrigado e até a próxima. Esta história, baseada em um conto do Oriente Médio, fala sobre conhecimento, estudo e vaidade. O Sábio e o Barqueiro. Distribuição Didac. Um sábio caminhava com seu burrico. Ele carregava apenas livros no lombo do burrinho. O sábio passava o dia inteiro lendo livros. Ele passou por crianças que jogavam bola e disse: Essas crianças deveriam estar estudando em vez de perder tempo com brincadeiras. O sábio sacudiu a cabeça, desaprovando a atitude dos meninos. Depois de passar um tempo caminhando, chegou à beira de um rio. Havia um pequeno barco junto à margem e o barqueiro tirava sua soneca da tarde. Será que o senhor poderia me levar ao outro lado do rio? Sim, senhor. Pode embarcar. O barco só tinha capacidade para 2 passageiros. Qualquer brisa mais forte ou qualquer ondulação na água fazia um barco inclinar. Apesar do balanço, o sábio continuou lendo o livro. O que é que o senhor está lendo? Perguntou o barqueiro ao sábio. Será que o senhor não descobre lendo o título? O sábio apontou o título do livro. Não, senhor. Acontece que eu não sei ler. Mas me diga, como é que você consegue viver sem saber ler? Eu não sei ler, mas eu sei remar e eu nado muito, muito bem. Respondeu o barqueiro sorrindo. O sábio observou o barqueiro por um momento e disse: Digo o seguinte, há coisas mais importantes na vida do que saber remar e nadar. E o barqueiro perguntou: E que coisas são essas? Ora, por exemplo, ler livros e estudar. O barqueiro, triste, ficou em silêncio e continuou a remar seu barco. Depois de algum tempo, o vento ficou forte e as ondas começaram a se levantar. O barqueiro remou mais rápido. O barco balançava de um lado para o outro, para frente e para trás, violentamente. Mesmo assim, o sábio continuava lendo. Sem leitura é impossível conhecer o mundo. Estudar muito e aprender são as coisas mais importantes da vida. Murmurou o sábio. Foi então que uma forte rajada de vento virou o barco de cabeça para baixo. Oh, não! Socorro!
Ajudem-me! Ajudem-me! Socorro! Socorro! Gritava o sábio. Mas o senhor está afundando! O senhor não sabe nadar! Por favor! Eu não sei nadar! O barqueiro nadou na direção do sábio para salvá-lo. Ele não podia deixar que o sábio morresse afogado. Obrigado. Você salvou a minha vida. O barqueiro riu e disse: Pelo visto, o senhor andou ocupado demais lendo seus livros e não teve tempo para aprender a nadar. E assim, o barqueiro e sua experiência salvaram o sábio. Um passeio pelo Jardim da Filosofia. Na vida é importante aprender várias coisas. Como vimos na história, aprender a nadar é tão importante quanto saber ler. Da mesma forma, aprender a plantar ou a pescar pode ser muito importante para algumas pessoas. Mas isso não quer dizer que tenhamos que saber fazer de tudo, porque o que é importante ou necessário varia de pessoa para pessoa. Embora os livros sejam importantes, para os pescadores saber fisgar o peixe é o mais importante. Para os barqueiros, remar e nadar é importante, assim como ler e estudar é importante para os sábios. O sábio desta história não entendia isso. Embora estudar seja importante, nem tudo se aprende nos livros. Seria bobagem acreditar que aquilo que eu faço é mais importante do que o que outra pessoa faz. No entanto, há várias pessoas que pensam assim. E você, o que acha?